Bem-vindo à segunda parte de Fair Play. Novembro de 1961, Cabinda ganhou uma poeta. Os seus poemas enaltecem a mulher na literatura angolana. Jornalista de profissão, licenciada em Psicologia, comigo, a escritora Amélia da Lumba. Boa noite, Amélia. Boa noite. É um prazer tanto tê-la aqui. Não sabe o orgulho que eu tenho de tê-la aqui comigo. Muito obrigada. Todos nós temos os nossos sonhos, não é? Muito obrigada. O meu está a ser realizado agora. Que forte. Fico sem palavras. Nasceu em Cabinda. Com certeza. Soube um bocadinho que eu não vivo em Cabinda, vivo Sim. cá em Luanda, mas sempre passou o seu tempo em Cabinda. Sim, O que carrega Cabinda em si? O que significa Cabinda para si? Cabinda, exato, para mim significa a infância, a saudade que perdura, mesmo estando lá, há uma saudade que ficou da infância, né? Daquele tempo em que éramos tão felizes e não sabíamos, em que éramos tantos irmãos à volta de uma mesa. Quantos irmãos? Éramos 8 na altura, não é? Alguns deles já partiram. Então, Cabinda está colada à minha memória, ao meu coração, à minha infância, aos meus afetos mais sublimes. Ai, adorei essa expressão, os meus afetos mais sublimes. A gente já vai lá, os afetos mais sublimes. O que é que lhe levou, escritora, nós já vamos chegar à parte de escritora, jornalista enquanto profissão, porque de acordo com o que eu estive a ler, sempre esteve ligado, continua a estar ligado. Sim. O que é que lhe deu para tirar psicologia? Porquê psicologia? Isso porque todos nós, quando falamos da nossa vida, não é? Eu divido a minha vida em 5 etapas distintas, não é? A primeira é aquela em que saímos todos vitoriosos, não é? Fomos o espermatozoide que venceu. Exatamente. Ganhou a corrida. Ganhou. E depois temos as outras fases, não é? Que vem a infância, cheia de sonhos, cheia de fantasias, de heróis, de cores, Estamos a falar de sabores. Que a nossa adolescência. Exato. Então, esta infância toda, então há um momento que nós começamos a pôr em causa a nossa existência e aquilo que nos rodeia. Todos nós achamos que é estudando a psicologia que vamos conhecer o outro, ao conhecer a nós mesmos. Mas depois, exato, com o tempo, as teorias todas vão se transformando. Primeiro, são para nós absolutas, não é? Verdades absolutas, e fazemos daquilo um cavalo de batalha. Para depois chegar agora, aos 50 anos, e ver que nada é absoluto, não é? E que as teorias, exato, pronto, e que todas as teorias não se aplicam de maneira linear e uniforme. Mas é a própria vida que nos dá esse ensino, não é? É a vida, é o sofrimento que é uma escola. A maior faculdade que frequentei até hoje é a faculdade do sofrimento e sou mestre em resiliência, que é a capacidade de suportar a dor, as grandes adversidades da vida. E graças a Deus que não perdi ainda a capacidade de amar. Não perdeu mesmo, porque até falar da dor, o olho brilha. É verdade. E o riso é tão transparente que isso não é para todos, Amélia. E eu digo que isso não é para todos porque encarar ou interpretar a dor é difícil. Sim. Cada um no seu contexto, naturalmente. Mas encará-la como uma experiência de vida que nos pode trazer o lado bom, porque até agora falou-me da dor, disse que passou por momentos e fases e que tem uma escola grande no sofrimento. Mas a tal escola mas deu-me tanta solução e estou aqui. É verdade, Sem grandes absolutismos, com a mente aberta para aceitar o que vem, ainda que grite, ainda que me arranhe, ainda que chore, ainda que esperneie, mas tenho sempre o aprendizado como um galardão. A partir daí tudo fica mais fácil
e como diz uma velha morna, junta mais a Deus. Quer dizer, deu-me cada vez mais, o mundo deu uma volta e eu cada vez mais junto-me a Deus por uma necessidade extrema de sobrevivência. Sem isso, eu não teria conseguido suportar tanta coisa. A minha sensibilidade à flor da pele. Tem que ser porque os seus olhos são apaixonados, têm um brilho próprio, têm uma áurea diferente. A Kénia é caridosa. Portanto, não pode de todo extrema. ser assim tão mau. E ser psicóloga ajudou-lhe? Ajudou-lhe a ultrapassar esses medos, essa dor, todos esses obstáculos para hoje traduzir que, de facto, nem toda a ciência é reta, ou nem todas as definições são assim tão retas, que a própria vida ensina-nos que há altos e baixos? Sim, até certa forma, sim. Até certa forma, sim. Mas, entretanto, houve momentos, e tem havido com o tempo, em que eu tenho uma lista grande de defeitos. Até parece aqueles papéis dos supermercados. De defeitos? É verdade, é verdade. São os defeitos que eu acho que eles existem. Mas seus ou gerais? Meus. Então, eles têm que ser superados. Então, muitas vezes, quando vou ao supermercado e vejo exato o papelinho das compras a sair e tal, então lembro-me dos meus defeitos. E depois, as minhas compras, o meu papelinho de defeitos é bem superior ao papelinho das compras. E então, vou olhando para aquilo. Claro que não é saudável, né? Portanto, é um autopoliciamento permanente, mas também não é mal de todo, autocrítica, etc., mas também não é mal de todo. Ao fim e ao cabo, acabam por ajudar a manter os pés no chão, não é? E saber que nada sou, estou aqui para aprender muito mais do que E Amélia, aquilo que tenho para dar. Deixe-me dizer parabéns, porque é a primeira vez que alguém com tanta dignidade primeiro fala dos seus defeitos para depois analisar e conseguir chegar às suas virtudes. Estou sem palavras. Não são poucos, não são poucos. Ótimo. Só Deus para salvar isso. Acho que ser humano sem defeitos não é ser humano. Não é. Aliás, pronto, eu nem sequer teria nascido aqui, né? Estaria no céu a flutuar. Com tanto defeito, sim, porque nós vamos crescendo, os defeitos vão acumulando. Exatamente. Quando é que se deu conta que tinha primazia e de escrita do poema? Exato. Quantos anos? Desde os primeiros momentos em que eu comecei a aprender a ler e a escrever. Antes, porém, a arte sempre esteve ligada a mim. Sempre. Desde pequenina, quando comecei a falar, aí aos 3 anos, cantava tudo. Cantava as músicas e tal. Tenho até memórias e que os meus pais me foram fazendo recordar, não é? Que eu punha-me em cima de uma mesa, eu cantava e fazia. Exatamente. E então, esta vivência numa família que adorava música, cultuava a música. O meu pai cantava, a minha mãe, andava pela casa a cantar as canções belíssimas de Ângela Maria, por exemplo. Não é? E tudo isso fez com que houvesse o bichinho da arte dentro de cada um. E um recurso até mesmo para espantar as mágoas, através da música, do canto. Da música, sem dúvida. E então este exercício de a arte entrar pela porta adentro daquilo que sou hoje, devo tudo exatamente a esta vivência. Com a escrita não ficou muito longe, mas eu atribuo muito mais ao facto de ter tido grande dificuldade na fala. Eu era gaga, excessivamente, não dizia completamente uma frase, como estou a fazer agora, até porque estou perante uma criatura não é iluminada, né, que não me deixa derrapar. Obrigada, Amélia. As palavras. E então, portanto, aí é que, de facto, como tinha muita dificuldade de falar, e era preciso fazer as provas, e era sempre por escrito.
Então, esta dificuldade de falar também Ajudou-lhe ajudou-me bastante e a percorrer, a fazer um percurso interior muito maior que as outras crianças. As crianças são cruéis. Muito cruéis. Esta história do bullying é muito antiga. E então fui sempre solitária. Mas também isto ajudou-me muito a ganhar autoconfiança e o poder de observação. Não é? Exato, creio que observo bastante e acho que isso tudo faz parte, todos nós somos a infância que tivemos, não é? E a partir daí a escrita ajudou-me muito a poder fazer uma prova oral escrita. Por exemplo, não fazer a prova oral, ter que ir para o quadro responder, porque não podia, não tinha condições para isso. Entretanto, devo muito à minha família, aos pais, não é? Família é família. Exato, é a minha mãe, o meu pai, aquela aposta de achar que eu podia. Por exemplo, quando se disse, olha, ela precisa de cantar, e havia um programa de rádio, que era um programa de Joaquim Berenguel, Varinha de Condão. Então disseram, olha, os gagos quando cantam não gaguejam. Não gaguejam, é verdade. Então era é uma grande terapia. Exato, era preciso e eles esforçaram-se, fizeram tudo o que puderam, dentro das condições que lhes foi possível. Exatamente. E de facto foi muito bom. Portanto, assim que se acendesse aquela luzinha vermelha, dentro do aquário, eu espalhava, os olhos brilhavam, voava por aí. E então era o meu momento. Esta vivência introspectiva, esta necessidade, não tem como despejar, não tem como deitar fora. Não tem como deitar fora, sou eu. Eu não me posso despojar de tudo isso, não posso. E depois fui crescendo, não é? Aqueles momentos de grandes euforias revolucionárias da liberdade, da equanimidade, de tudo para todos. A união, a partilha do pouco, não é? E o sonho de se ver realizado tanta coisa. Então a poesia foi fazendo cada vez mais parte de mim. Em 1995 lança a sua primeira obra. Sim, sim. Ânsia. Posso fazer-lhe uma pergunta? Por que o título Ânsia? Eu não tive, quando a produção entrou em contacto com a Amélia e pedi-lhe alguns livros, e até porque era um orgulho, e deixe-me repetir novamente isso lá para casa, que é mesmo, eu estava à espera de uma primeira coleção sua, não sou sincera mesmo, porque já tinha pesquisado tanto e queria, então quando abri o livro, o saco que me trouxe, não vi o livro Ânsia, porque a crítica lá, das páginas sociais, é uma transmissão de quando alguém está mesmo ansioso de alguma coisa, eu não diria a palavra desespero, aquilo que eu interpretei nas páginas sociais aquilo que conseguiu transmitir dos seus pensamentos naquele momento para aquela ação, da sua ânsia para o desejo de obter alguma coisa, pela própria liberdade de querer mostrar aquele lado feminino que quase praticamente ninguém ouve. Sim. E eu estava ansiosa em ver o tal livro Ânsia. O que é que sentiu? Quem lhe incentivou a lançar o primeiro livro, editar o livro? Olha, pronto, já tinha alguns poemas, aqueles são os primeiros, não é? E que depois foram retrabalhados. Entretanto, Ânsia e o primeiro livro tem muito que ver com toda a etapa da minha vida, de que tinha memória, desde a infância à adolescência. E então, Ânsia era precisamente a ânsia de pôr cá para fora, como uma catarse, as minhas emoções mais profundas. Não é? Portanto, as controvérsias, as decepções e a partida. Neste livro, Ânsia só saiu depois do falecimento do meu pai. Eu sempre disse e dizia que um dia haveria, talvez, escrever um livro
E ele sempre perguntava-me por isso. E então, quando o meu pai partiu, o livro sai em 95, e eu tenho lá um poema para ele. E em 92, que o meu pai partiu, em 95 eu juntei todas aquelas ânsias todas, aquela culpa de não ter dado a felicidade de me ter visto assinar um autógrafozinho de um livrinho. Escrevi para ele, a pensar nele. E tudo aquilo que são os meus pais, a minha mãe, aquela batalha. O que representam. Representam. Portanto, as pessoas tiveram que agarrar as pontas da família, lavar roupa, fazer doce de coco, fazer chupa-chupa. Ou seja, todos os seus poemas é sempre aquilo que viveu. É aquilo que vivi. Então, todos os meus livros têm uma etapa específica da minha vivência, porque depois da ânsia vem o Sacrosanto Refúgio. É o outro que eu não consegui. É o outro que eu não consegui. As críticas foram tão... Do Sacrosanto foram umas críticas mesmo para o mundo feminino. Quem for extremamente feminina consegue entender perfeitamente que ali já tem um amor, já tem a decepção, já entra ali já entra um estágio diferente. E eu não consegui ter o livro. Mas li. Tive cuidado de ir às páginas sociais e ler as críticas, poucas, porque infelizmente também nós aqui temos poucos críticos para a literatura. Se nós quisermos ver mesmo uma boa crítica, os nossos escritores têm que se lançar no exterior, para nós termos uma abordagem maior. É verdade. E é isso que eu não compreendo porquê, Amélia. Porquê é que esse protagonismo é tão dado lá fora? Porquê é que vocês são os senhores lá fora? E aqui não há esse destaque tão grande. Tem muito que ver com uma sociedade bastante nova. Exato, veja bem que houve todo aquele processo de guerra, com as nossas preocupações todas viradas para a necessidade de fugir de um balázio qualquer, em qualquer esquina da vida. Mulheres não é que ficavam a cuidar dos filhos sozinhas, anos e tempos, porque tinham, exato, o companheiro na batalha, e muitas mulheres na batalha também. E todo aquele processo que gerou, até certo ponto, é o que disse uma vez o psicólogo Carlinhos Sassala, quer dizer, havia problemas de facto sociais graves, foram psicológico, psiquiátrico até, não é? Que tem tudo que ver com estes períodos pós-guerra, que leva algum tempo ainda a sociedade adaptar-se e desenvolver. Exatamente. Hoje há uma busca muito grande do ter sobre o ser. Nós não podíamos estar a leste disso, não é? Então, quantas vezes as profissões não são procuradas para servir, mas é precisamente para ver a possibilidade de ter um papel que lhe dê a possibilidade de se projetar e viver um pouco melhor, ter uma refeição melhor para a família e tudo isso. Há determinadas ocupações que vamos ter que, de facto, dar tempo ao tempo. E nisto acontece em todas as formas de arte. Exatamente. A abordagem, a inserção nos programas de ensino, por exemplo. Eu sou neste campo, né? Dos elementos menores. Nós temos escritores de renome, artistas fabulosos, sim, e que entretanto acabam por ficar no esquecimento, porque de facto não se cria eu acho que não se cria um programa que de facto possamos enaltecer essa parte nossa tão rica que temos. Das mais belas que temos. Exatamente. São as flores que muitas vezes floresceram em cima do esterco. Mas acho que tem aqui uma teoria que tem um conceito claro. Saímos de um processo e há coisas que têm que ser paulatinamente. Tem que se ensinar e educar para também ter esse gosto. Nós não podemos gostar de uma coisa de um dia para o outro. Exatamente. Em 2004, lança Espigas do Sahel.
O que é Espigas do Céu? É um livro com poemas muito bonitos. Eu tive o cuidado de ler a próprio Espigas do Céu e queria que me dissesse é alusivo a... Tem muito que ver com um período árido da minha vida e do coletivo. As espigas do Saial têm muito que ver, o Saial tem que ver com a desertificação, com a falta de água, né? Eu estou-me a rir porque a Amélia está a falar comigo, mas eu estou-me a lembrar do poema, mas diga. Pois tem muito que ver com esta aridez, neste momento, na época em que os espigas do Saial... Tudo poema baseado no sacrifício. No sacrifício. E então, se porventura, no meio de um terreno tão árido, crescer uma espiga, é sinal de que nada não está completamente morto. Há esperança. Então, no fundo, para além de todas as mágoas, de todos os aspectos que eu comunico, transmito em Espigas do Saial, tem muito que ver com esta necessidade de dizer ainda há uma espiga no Saial. E essa espiga tem sementes e essas sementes vão germinar. Eu acreditei sempre nisso. E é isso que hoje vemos, são tantas espigas, não é? Mal ou bem, umas mais frondosas do que outras, doces, não tanto assim, mas há espigas no Saial. Então tem muito que ver com aquele momento, com aquela época, com as grandes decepções, com a necessidade. Quando falam em decepções, Amélia, falam de decepções sociais ou decepções amorosas? Também, todas elas. Mas ninguém tem culpa delas. Fui eu que peguei dos deuses e pulos no altar. Ninguém tem culpa de ter sido posto no altar. Está bem? Eu tenho uma lista de defeitos. Não foram eles, fui eu que os pus no altar. Portanto, é impossível eu não ter que dobrar-me perante a si, Amélia. É impossível. Há pouco tempo também li, e deixe-me dizer que deu-me um grande orgulho o facto de doou 300 livros. Sim, fez uma doação de 300 livros a crianças que têm não têm capacidade de chegar até ao livro, não têm capacidade de chegar até a história, quiçá até a própria leitura, porque não sei se saberão a ler ou não, mas só essa prática, só esse dar, só essa vontade de editar e oferecer 300 livros é uma ação tão nobre, tão grande, que só quem não tiver ligado e não gostar do mundo infantil e ter noção que no mundo infantil passa também por leitura, passa também por livro, é que não dá o valor desta ação. Tudo isso passa por mim também. Se não estou em erro, foi este livro fez parte da doação que a Amélia fez. Que fiz na altura. Ainda há pouco tempo, se não estou errada, foi esse ano, em fevereiro, foi, não? Sim, senhora. Eu já tenho estado a oferecer livros. Aliás, oferecer para mim, eu creio que isto não é uma obra por ali, não é uma ação por ali além. Já sabe porquê? Passa muito por mim, passa pela minha infância. Eu, quando partilho alguma coisa com uma criança, eu recordo-me que os meus pais nem sempre tiveram recursos para comprar livros. E eu estudei muitas vezes de livros emprestados. Os irmãos que iam crescendo deixavam as batas, era preciso ter cadernos de desenho, era preciso ter o fato de ginástica, era de facto um exercício muito grande. Então eu acredito que se nós não partilhamos, não vamos fazer com que possa haver uma criança com oportunidade de se afirmar. Mal ou bem, como foi o meu caso. Exatamente. Eu acredito que se alguém tivesse partilhado mais comigo, de toda aquela sociedade em que eu vivia, eram tempos distintos,
foi, exato, no tempo colonial ainda, mas de facto não era de todo, a solidariedade sempre esteve impregnada, mas a mim eram os meus pais que tinham mesmo que dar no duro. Então, acredito que sim, exatamente, é partilhar um livro, e eu até digo às crianças, este livro é um infanto-juvenil. E pode ver que ele é, exato, que ele é grande, né? É típico de leitura mesmo para o mundo infanto-juvenil, sem dúvida. Para a família. Para a família, sentar com a mãe, ler em conjunto. Mas ao mesmo tempo eu pensei numa coisa que pode até parecer uma grande asneira dizer aqui. Também serve para os meninos levarem os documentos dentro do livro. Eu não pensei nisso. Amélia, olha, ouviram bem lá em casa. Tudo serve. Se não servir, exato, tem o seu lado utilitário. Nós chegamos ao fim do Fair Play, mas eu não quero terminar sem que me deixe uma mensagem rápida. Já terminei mesmo o nosso tempo. A minha produção já está a dizer que Kénia terminou o tempo, mas eu quero que me deixe uma mensagem lá para casa. A minha mensagem é de coragem. Não deixem de amar em todas as circunstâncias. Só através do amor é que somos capazes de conhecer o perdão, dando e recebendo. E sem o amor, tudo é tão pobre. Tão pobre, não é? Meus caros telespectadores, por favor. Eu termino aqui o Fair Play, junto da minha querida convidada, com uma lista de defeitos, mas que eu adoro-a. Obrigada, Amélia. Muito obrigada. Caro telespectador, agradeço mais uma vez a sua preferência e a sua companhia. Caso queira rever esta entrevista, vá ao nosso site www.tvzimbo.com. Desejo-lhe uma ótima semana de trabalho. Boa noite. Fair Play, patrocinado por Faz o teu caminho com Johnny Walker.